Boa noite, igreja. Boa noite a todos aí. Tem que tomar cuidado quando tem professor assistindo, né? Mas toda graça, toda honra a Deus, né? Todo agradecimento a Deus por permitir, né? Por capacitar, por permitir, por nos fortalecer, por gerar em nós conhecimento. Tudo provém dele, né? Eu gostaria de começar falando aqui com os irmãos sobre um personagem bíblico que todo mundo conhece muito bem. A gente aprende desde cedo, né, na classe da escola bíblica, assim como eu aprendi muitas histórias da Bíblia com a Cristina Pazini, né, com a Vera Roder também, com a Eliana. São professoras que sempre ficam no nosso coração, né. E eu vou falar hoje de Davi. A gente conhece a história de Davi. A gente sabe a história de quando ele era um menino de em torno de 16, 17 anos, e ele era valente, ele soube que estava tendo a guerra ali contra os filisteus, ele soube que tinha um gigante que afrontava o povo de Israel, e aquele menino com coragem vai e desafia aquele gigante, e na força do Senhor dos Exércitos ele vence aquele gigante. Aquele menino recebe a mão da filha do rei, começa a ser notado diante de todo o povo de Israel. E aquele menino começa a ser perseguido pelo rei. Porque a gente sabe que antes disso tudo, o Senhor manda o profeta Samuel na casa de Jessé, encontra aquele menino de trás da malhada, atrás das ovelhas, pastoreando as ovelhas de seu pai. E o Senhor escolhe aquele menino, Davi. E como diz no texto, né, em Samuel, o Senhor escolhe aquele menino porque ele não vê como o homem vê, mas o Senhor olha o coração. O coração de Davi alegra o Senhor, e o Senhor o escolhe como o rei de todo Israel. E desse período de escolha até que Davi começasse a ter renome entre Israel, levou bastante tempo. Ele foi perseguido por Saul, ele teve que se aliar com povos inimigos, ele teve que fugir de povos inimigos, até que chega um momento da vida de Davi, onde ele se torna rei, primeiro do reino do norte, de Judá, depois ele se torna rei de todo Israel, e chega um momento que onde a gente vai entrar no texto agora, que Davi recebe um presentão de Deus. E eu vou estar lendo aqui 2 Samuel 7, do 1 ao 2 a princípio. 2 Samuel 7, do 1 ao 2, depois dessa trajetória da vida de Davi, ele já não era mais um menino, ele era um homem, ele era o rei de Israel. O Senhor presenteia Davi com algo que o texto vai nos mostrar aqui. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ao rei e ao profeta Natã: Olha, eu moro em uma casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Até aqui por enquanto. A gente vê que Davi, mesmo após encontrar esse descanso, depois dessa trajetória, a gente vê que ele estava inquieto. Surge uma ideia, surge um desejo no coração de Davi. E ele vai e diz ao profeta, diz ao homem de Deus, diz a Natã, que ele, o rei de Israel, habitava em casas de cedros, mas o Senhor não tinha uma casa para si. A arca do Senhor não estava em nenhuma casa. E agora eu fico imaginando com os irmãos aqui, né? O quanto que não custou, às vezes, para a gente, para os irmãos presentes, para os irmãos em suas casas aí. Quanto que não demorou para vocês, para a gente estar no lugar onde a gente está. Quantas lutas a gente não passou, às vezes, no trabalho, até chegar na profissão que a gente sonhou, estudos, faculdade. Quantas lutas a gente já não passou no âmbito ministerial. A gente está aqui com o pastor, com o Orivan, com os diáconos, com outros irmãos. Quantas lutas a gente já não passou no âmbito ministerial para chegar onde a gente chegou. E aí imagina, de repente, o Senhor presenteia você, pastor, com descanso de todas as suas lutas, né? E foi isso que Davi teve. Pastor deu risada aqui. Davi teve descanso de todas as suas lutas. Mas mesmo em meio ao descanso, depois de muitas vitórias, Davi não estava satisfeito.
E eu trago uma pergunta aqui, né? O pastor fez a pregação do homem preguiçoso no domingo passado, né? Muitas vezes, quando a gente está livre de batalhas, que a gente descansa, é o momento onde a leseira vem, o comodismo vem, a preguiça vem. E às vezes, como o pastor disse na pregação, a gente, no livro de Juízes, que o pastor citou, né, na pregação do povo de Israel, tinha um ciclo ali, né? O povo era perseguido, o povo clamava a Deus, Deus libertava o povo se acomodava, o povo esquecia de Deus, era perseguido, e depois voltava a clamar a Deus. A gente já viu esse ciclo acontecendo em várias vezes, né? Dentro do livro de Juízes, em pregações que o pastor nos pregou aí. E às vezes esse descanso tem sido parte de um ciclo que o crente tem vivido. Quando Deus permite que a gente descanse das nossas guerras, das nossas lutas, a gente se acomoda. Em vez da gente buscar relacionamento, presença com o Deus vivo, com o Espírito Santo, a gente começa a buscar os nossos próprios prazeres. E aqui a gente pode ver que Davi, mesmo em meio ao descanso, ele ainda estava insatisfeito, porque ele viu que o Senhor ainda não tinha uma casa. E a gente pode ver mais para frente ali, Salmo 132, do 1 ao 8. O que Davi diz a respeito disso, né? O que Davi diz a respeito dessa questão da casa para o Senhor, né? Lembra-te, Senhor, do favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efratá, e a encontramos no campo de Jaar. Encontremos na sua morada, adoremo-nos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Davi, ele declara guerra aqui, né, ao descanso. Davi diz que ele não vai parar, ele não vai sossegar, até que ele encontre um lugar para a casa do Senhor. Até que ele encontre um lugar onde ele possa adorar o Senhor diante do estrado dos pés dele. E isso estava inquietando o coração do rei. Um ponto interessante aqui é que o conceito de morada que Davi se referia não era um conceito de onipresença, que é aquele que a gente aprende de forma bem inicial ali na escola bíblica, quando a gente é criança. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. O conceito de onipresença de Deus, que Davi se referia, era a presença física do Deus de Israel, habitando em meio ao seu povo. E eu creio comigo que isso era um dos motivos que fazia com que Davi fosse chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque em toda a história da Bíblia, do começo ao fim, a gente vê o Senhor falando de que nós seremos o povo dele e ele será o nosso Deus. De que ele quer habitar em meio ao seu povo, de que ele quer um povo separado. E Davi entende isso, Davi sabia que Israel era o povo de Deus ali, e ele queria a presença física, a presença real do Deus vivo ali, em meio ao povo dele. E isso era um desejo profundo do coração de Deus, como diz em Êxodo 7, por exemplo. Separei esse texto para citar aqui. E Davi, como eu já falei, ele diz que ele não fecharia os seus olhos, ele não deitaria na sua cama, ele diz que ele não ia parar, que ele não ia sossegar, descansar, até que isso fosse feito. E é como a igreja deve agir hoje. Nós temos que ter o mesmo anseio que Davi teve. Nós temos que ter a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo
prazer, a mesma ambição positiva de Davi, de estar dia a dia com o nosso Deus, de estar dia a dia em comunhão com o Espírito Santo. Por mais que às vezes a gente chegou num lugar onde Deus falou que a gente chegaria, numa liderança de ministério, numa liderança da igreja, pastoreando a igreja, em missões, pregando o evangelho, tudo isso não é suficiente se a gente não amar a presença do nosso Deus. A palavra diz que o nosso Deus ia até o homem na viração do dia do Éden. E o homem em pecado perdeu esse livre acesso à presença de Deus, né? E nós como igreja devemos buscar incessantemente, inquietos, assim como Davi era, a comunhão com o nosso Deus. Nós vemos exemplos ali durante a Bíblia de pessoas que tiveram comunhão com Deus e o Senhor tomou para si. Diga-se de passagem, Enoque, que fala que ele já não mais era porque ele andava com Deus e o Senhor tomou para si. Diga-se de passagem, Elias, que era conhecido como o homem cujo estava na face de Deus e o Senhor o tomou para si. E a gente vê que esse é o desejo do Senhor, é o desejo do Espírito Santo, de que a gente se levante todos os dias em intimidade, em comunhão, em direcionamento, em caminhar. E tudo isso a gente pode conseguir de algumas formas, né? A gente pode conseguir esse relacionamento pleno, que era o anseio de Davi, através do amor ao Senhor. Amando ao Senhor com todas as nossas forças. Como eu vou ter relacionamento com algo que eu não amo? Eu amo a minha esposa, às vezes ela já foi viajar para ver a família dela, e eu fiquei devido ao trabalho, e eu sentia saudade dela, ainda que foram 6, 7 dias, não foi muitos dias. E eu sentia saudade, eu não via a hora dela voltar para casa. Eu amo meus pais, meus irmãos, meu sobrinho, isso no âmbito familiar. E quando passa um tempinho que eu não vou na casa do meu pai, eu já apareço lá, fico um finzinho de tarde lá com eles, converso, como uma coisinha que minha mãe fez. Isso é relacionamento. Como a gente, como igreja, como filhos de Deus, podemos dizer que amamos o Senhor, se a gente não busca a presença do nosso Pai, do nosso Senhor, que a gente diz que ama. Às vezes passa a semana ali, a Bíblia fica até empoeirada, e a gente não leu. A gente não buscou, a gente não orou. E Davi almejava isso incessantemente. E nós temos isso. Nós somos chamados de templos do Espírito Santo. Uma outra forma da gente conseguir essa comunhão plena é convivendo com o Senhor diariamente, com tempo de qualidade, tempo de oração, tempo de devocional. Obedecendo ao Senhor em amor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E a gente vê que isso que está à nossa disposição era um relacionamento pleno que Davi tanto desejava com o Senhor. E é um relacionamento pleno que nos foi alcançado por uma graça imerecível. E só foi possível cumprir através de Cristo Jesus. Todo esse relacionamento, toda essa presença que Davi ansiava, essa presença física, essa presença pessoal, íntima com o Deus de Israel, que Davi ansiava, só foi permitido pelos cumprimentos da promessa do Senhor. Voltando lá para Davi, a gente vê que depois dele desejar construir essa casa, o profeta Natan até vai para ele e fala: Davi, faz segundo o teu coração, porque o Senhor é contigo. Só que Natan responde ali como homem, não como profeta, né? E na mesma noite o Senhor chama Natan, chega para Natan e fala: Natan, espera aí, não é bem por aí. Vamos lá para 2 Samuel 7 novamente. Eu vou estar lendo o texto brevemente. 2 Samuel 7.
Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi assim: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar que andei com os filhos de Israel, todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade aflinjam como dantes. Quando Davi deseja no seu coração construir a casa, o Senhor responde dessa forma para ele. Mas como assim? Sempre foi o desejo do Senhor habitar com o seu povo, quando Davi tem um desejo que era o mesmo desejo de Deus. O Senhor não permite que Davi realizasse esse desejo? Exatamente. Porque se Davi realiza esse desejo, seria uma iniciativa do homem querer habitar com Deus. Mas o plano perfeito vai ser mostrado um pouco mais para frente aqui, no versículo 12 ao 16, que diz o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu trono. Este edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos do homem. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como eu retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. A gente vê aqui do versículo 12 ao 17, algo que os estudiosos chamam de profecia de dupla referência. Um trechinho aqui se refere a Salomão, que de fato foi o filho de Davi que Deus depois permitiu que construísse um templo. Mas o templo de Salomão, o reinado de Salomão, a gente sabe que acabou. E aqui o Senhor refere a um reinado sem fim. E é esse rei, aquele que foi chamado de raiz de Davi, de filho de Davi, é através desse rei onde ele concluiu todo o plano perfeito de salvação. E através do poder desse rei, da obra desse rei, que a gente pode habitar com Deus novamente. Através de Jesus Cristo, que veio em forma de homem, como filho de homens, sendo filho de Deus, que foi chamado de Emanuel, Deus conosco, que era o que tanto Davi queria, o Deus junto com ele, na casa, numa casa de cedros, veio o Filho do homem, o Filho do Deus vivo, e foi Deus conosco, e é Deus conosco, e nós temos hoje toda a revelação dessa palavra, e nós sabemos que um dia esse Emanuel vai voltar, e vai fazer a obra completa, e tomará o seu povo para si, e nós seremos o povo dele, e ele será o nosso Deus, e nós habitaremos na presença de Cristo, de Jesus, de Deus Pai e do Espírito Santo de maneira física, de maneira palpável, tal como os discípulos puderam tocar Jesus após a sua ressurreição. Então a gente vê que todo esse anseio de Davi, apesar de ser um anseio do coração de Deus, não poderia vir do homem para Deus, mas essa comunhão, essa restauração à comunhão com Deus, veio de Deus para o homem. Foi uma obra que nem mesmo Davi, aquele que foi chamado segundo o coração de Deus, poderia realizar. Mas o Filho de Deus, tem essa frase na internet, por mais que ela é batida, eu acho muito bonita. O Filho de Deus se tornou filho de homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus.
E é dessa forma que nós podemos ter esse relacionamento, ainda aqui em terras, ainda aqui nesse plano, ainda aqui debaixo das dores desse mundo, porque Ele subiu e nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. E a gente tem esse privilégio de ter esse relacionamento que Davi almejava, mas de forma plena e completa. Nós teremos no dia que o nosso Senhor voltar e nos buscar e nos livrar de toda dor, de toda angústia. Aí sim nós teremos total libertação, liberação dos nossos inimigos, das nossas dores, das nossas dificuldades. Aí sim nós teremos um descanso pleno. Assim como Davi teve o descanso que o Senhor deu para ele. Mas nós teremos o descanso já habitando com o nosso Deus. E é essa palavra que eu tenho a trazer para os irmãos, uma palavra que o Senhor falou no meu coração, e que em meio às dificuldades a gente não pode deixar de buscar intimidade, que muito menos em meio ao descanso, quando às vezes o Senhor nos dá um período de descanso, nós não devemos deixar de buscar menos ainda, nós temos que buscar mais ainda, a gente tem até mais tempo, a gente está até mais em paz. Isso a gente tem que fazer como igreja, para que quando o amado da nossa alma vier nos buscar para habitar fisicamente com Ele, a noiva esteja pronta, preparada, sem mácula e pronta para essa habitação, para esse relacionamento, para esse dia a dia que, com a graça de Deus, teremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a mensagem dessa noite. O Senhor abençoe os irmãos aí em casa, os irmãos que estão aqui. E Deus seja louvado pela palavra dele. Amém?